mas agora nós estamos numa nova série. É uma série mais curta, que termina no fim de junho. E para ajudar, deixa-me ver. Sim, ladies sempre em primeiro lugar. Reconhecem? Reconhecem? É famosa. É famosa, gente. Essa daqui é a Scarlett Johansson. Black Widow. Viúva Negra. Lembram da Marvel? Essa aqui, olha. Mas espera aí, talvez o próximo seja mais fácil. Deixa eu me ver. Esse aqui. Não, esse aqui é muito fácil. Vou pegar outro. Esse aqui é muito, muito fácil. Este aqui. Começar desse lado. Reconhece? Quem? Brad Pitt, o ator mais feio de Hollywood. Eu nem gosto dele. Não sei como veio parar essa foto aqui. Este. Peraí, este. Não, eu vou dizer uma coisa. Esse aqui está em alta agora. Quem é? Tom Cruise, exatamente. Parabéns, hein? Vocês são cinéfilos aí. A minha filha diz assim para mim: papai, tem gente que o tempo faz bem a eles. O tempo faz bem a eles. Há uma história na Bíblia em que um homem ficou confuso sobre essa questão de ser criança, ser adulto e do que o tempo faz de bem às pessoas. Ele era um homem muito famoso e ele foi encontrar Jesus. E a conversa dele com Jesus era essa. Uma das questões que ele levanta era: mas é possível alguém voltar e se tornar... É possível o Tom Cruise voltar a ser esse bebezinho? É possível Scarlett Johansson voltar a ser esse bebezinho? É possível, esqueci o nome do outro feioso, do Brad Pitt, voltar a ser esse bebezinho? É possível, na conversa dele, ele perguntou: é possível que um homem, sendo velho, volte a ser um bebezinho? E aqui essa história que nos traz ensinamentos extremamente importantes, que eu intitulo essa mensagem hoje de Nova Vida. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode isso suceder? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel, não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falares das coisas espirituais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado,
para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que história é essa? Muito interessante. João começa dizendo que havia um fariseu, especificamente um fariseu. Eu creio que vale a pena considerarmos um pouco a história de como surgiram os fariseus para que tenhamos maior clareza do sentido e do significado dessa conversa. Você se lembra, nas nossas exposições que fizemos do panorama da Bíblia, que o povo de Judá, Israel do Sul, acabou sendo levado para um cativeiro, chamado de cativeiro babilônico, no ano 586. O templo em Jerusalém foi destruído. O sistema religioso deles acontecia onde? No templo. Agora eles estavam numa terra distante, estranha, de outra cultura, outras práticas, sem templo. Como manter as suas raízes? Como manter a sua fé? Como manter o relacionamento com o Senhor Yahvé? Que disse que não os abandonaria, que estaria com eles naquele cativeiro. Eles ficaram 70 anos lá no cativeiro. Bom, surgiu no meio dos homens sábios uma prática: reunir as pessoas em ambientes informais, longe do templo que já não existia. E essas reuniões eram chamadas de assembleias. Nessas assembleias, nessas reuniões, eles meditavam na Torá, a lei de Deus. E estes homens que instruíam as pessoas na Torá eram chamados de anciãos, de homens sábios, e posteriormente de escribas, intérpretes, de doutores, mestres. Depois de 70 anos, eles retornam para Jerusalém. Lembram disso? Um milagre da provisão de Deus. Eles voltam para lá, eles reconstroem o templo, eles reconstroem a cidade, sob a liderança de Neemias, de Esdras, Zorobabel. Vocês lembram da história? Mas mesmo com a reconstrução do templo, aquele novo costume que havia se estabelecido por 70 anos de estudarem em ambientes informais a Torá, prosseguiu no meio do povo judeu. E você sabe qual é o nome de assembleia na língua grega? Sinagoga. Eclésia é um outro vocábulo para ajuntamento, mas sinagoga. Então surge ali essa prática da sinagoga. E à frente da sinagoga você tem esses líderes que ensinam, que compartilham o conhecimento da palavra de Deus, da Torá. Estes homens, portanto, agora dividiam, por assim dizer, a liderança com os sacerdotes. Porque o sistema sacrificial continuava acontecendo aonde? No templo, lá no templo que havia sido restaurado. Mas, por assim dizer, os sacrifícios espirituais de aprendizado da palavra de Deus e de sabedoria da Torá aconteciam na sinagoga. Bom, com o passar do tempo, os governos mundiais, assim como tinha profetizado Daniel, foram passando por várias transições. E, eventualmente, os gregos assumiram o controle do globalismo do mundo antigo, sob a forte liderança de uma pessoa marcante chamada de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, então, depois de conquistar tudo que podia, ainda muito jovem, acaba falecendo, e aquele reino que era controlado pelos gregos foi dividido entre os seus generais. Um desses generais era chamado de Seleucida. E ele então pega uma fatia, estão comigo aí, diga amém, e passa a controlar aquela região de Israel. Um dos seus descendentes, chamado de Epifânio IV, Etíoco Epifânio IV, decidiu o seguinte, que a proposta de Alexandre o Grande, que não conseguiu ser implementada, que se chamava helenização, que é o seguinte, tornar todo mundo em grego, cultura grega, a adoração de deuses gregos, falar a língua grega, não estava funcionando com os judeus. Então ele decidiu fazer o quê? Antíoco disse, eu vou fazer isso goela abaixo. Eu vou obrigá-los a adorar os deuses gregos. Eu vou obrigá-los a adotar a cultura grega. E em 165 a.C.,
ele invade Jerusalém, invade o templo de Jerusalém, retira todos os tesouros da casa de Deus, todos os utensílios que eram utilizados para sacrifícios e para honrarem o Senhor. E diz os historiadores que ele chegou a matar um porco, animal impuro, no altar de Deus. Uma das coisas mais perigosas é mexer com a fé de um judeu. E sabe o que aconteceu? Os sacerdotes se levantaram contra ele e criaram um levante tão forte que em pouco tempo eles conseguiram liberar Jerusalém do poder dos gregos e criaram uma dinastia, um reino de sacerdotes, conhecido no livro apócrifo como os Macabeus, e depois foi chamado de Asmoneus, por causa de um dos descendentes desses sacerdotes. Sabe o que significa Macabeu? Bem, martelador. Isso revela a teimosia deles. Martelaram, até que conseguiram liberar Jerusalém. Bom, esses são sacerdotes. O que dizer daqueles líderes da sinagoga, os escribas? Eles passaram a se separar dos não-judeus, isso é, dos gregos que estavam influenciando com a sua idolatria, com seus costumes. Eles se separavam daquilo, eles se separavam para estudar a Torá. E o nome separados significa fariseu. Naquele período da história, sacerdotes e fariseus eram os líderes. Eles foram se tornando as pessoas mais admiradas, eles livraram Israel. Nos dias de Jesus, segundo Flávio Joséfos, o historiador, existiam 6.000 fariseus. Os fariseus, minha gente, eram uma espécie de Avengers daqueles dias. Eles andavam nas ruas e as pessoas admiravam eles. Eles tinham libertado o povo de Israel. As pessoas respeitavam os fariseus. E ao contrário do que pensamos muitas vezes, nem todo fariseu era mau caráter. Tinham bons fariseus. E nessa história que nós encontramos, Jesus, o jovem rabino galileu, está atraindo multidões por conta dos seus sinais espetaculares e o seu ensino incomparável. E numa noite, aí no capítulo 3 de João, vem de dentro dos mais admirados homens daqueles dias, um fariseu, chamado Nicodemos. E note que João tem o cuidado de dizer que ele era um dos principais. Arquê é a palavra. Uma referência ao fato de que, depois de todos aqueles imbrólios históricos que eles tiveram, os judeus estabeleceram, baseado na tradição de Moisés, Moisés tinha 70 anciãos que ajudavam a conduzir o povo. Eles resolveram então replicar aquilo e criaram um grupo de 70 homens sábios, compostos por sacerdotes, saduceus, fariseus. Eu não tenho tempo para a gente falar um pouco sobre os saduceus, mas basicamente era a linhagem mais sacerdotal. Esses 70 homens se reuniam e tomavam as decisões legislativas, de governo, política. Era uma espécie de STF daqueles dias. Sentiram, né? Muito bem. Nicodemos é um desses. Ele é um dos principais. E ele faz uma afirmação teológica ao encontrar com Jesus. Mas antes de chegar nisso, vamos responder quando. O versículo 2 diz assim: este Nicodemos, este fariseu, este príncipe, esse governante de Israel, quando? De noite foi ter com Jesus. De noite foi ter com Jesus pode ter algumas razões. Pode ter uma razão muito prática, de simplesmente querer encontrar um rabino tão ativo e com agenda tão cheia como Jesus à noite, que seria mais tranquilo. É possível. Um encontro mais privativo. Mas é possível também que ele tenha apenas desejado ir incógnito. Associar-se com Jesus naqueles dias era uma coisa complicada. Jesus estava em rota de colisão com o sistema religioso daqueles dias. Então é possível que ele tenha ido à noite para conseguir assim maior discrição.
Mas eu penso que é um fator espiritual, porque no mesmo contexto, no versículo 19, o evangelista registra as palavras inspiradas dizendo assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É possível que aqui nós temos uma situação traduzida por João espiritualmente, que toda essa descrição, que todo esse desejo de estar incógnito, de toda essa possível possibilidade de encontrar Jesus assim, privadamente, apenas fosse uma capa para descrever o verdadeiro problema, o problema do coração. Que o Nicodemos, apesar de ter todo esse status, de ter toda essa formação, de ter toda essa grandeza religiosa, o coração dele ainda está em trevas. Mas Nicodemos está ali, não se faz de rogado, e faz uma espetacular afirmação teológica para Jesus. Ele diz assim: Rabi, sabemos, parte B do versículo 2, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Afirmação teológica, ele está fazendo jus ao fato de que ele é um mestre em Israel. Olha, eu analisei as suas obras, Jesus, e você é realmente um rabino, rabi. Ele diz assim: mestre, você é realmente um mestre que veio de Deus. Eu analisei, fiz aqui uma avaliação empírica dos fatos, talvez ele tenha entrevistado algumas pessoas. Olha, você é um mestre que vem de Deus. Diante de um elogio desse, vindo de uma pessoa tão importante como Nicodemos, como você responderia? É gostoso receber elogio. Quem gosta de receber elogio? Levanta a mão, deixa eu ver. Então, todo mundo gosta de receber elogio. Agora, receber elogio. Eu lembro que quando eu estava estudando, eu tinha um professor, ele era muito assim, austero, Dr. Williamson. E um dia ele estava passando perto, eu estava fazendo uma exposição de uma aula, né? Me colocaram para fazer. Eu comecei a falar mais alto, para ver se ele escutava lá. Aí um dia ele falou: Leandro é inteligente. Que alegria. Agora imagina, Nicodemos, membro do STF daqueles dias, fariseu, o Avengers da época, vingador da época, dizendo assim: você é um mestre vindo de Deus. Derrete ou não derrete? Mas Jesus não derrete. Eu derreto. A adulação derrete. Jesus não derrete, não. Eu diria: Nicodemos é hoje almoço por minha conta, café aonde? Tá em mim, é aqui, ó, vem amigão. Olha o que Jesus diz, versículo 3. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Que choque, hein? Olha, você é um mestre, você é um doce, você é o mel, você... Olha, quando Jesus diz verdade, é enfático. Se não nascer de novo, Nicodemos, você nem vê o reino de Deus. E aí Nicodemos usa um recurso que nos debates gregos era muito conhecido, chama-se reductio ad absurdum, que é reduzir alguma coisa a uma argumentação absurda. Versículo 4, ele diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aqui nós começamos numa jornada do que eu chamaria de papo cabeça entre dois rabinos. Ele está dizendo: isso é um reducto absurdum. Jesus, isso que você está falando não é, eu sei, como um mestre, como um rabino, como um fariseu, como um membro do sinédrio. Isso não é possível. Isso é um absurdo. E veja a resposta de Jesus na sequência, como é maravilhosa. Versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Entenderam? Aliás, na língua grega há um artigo definido aí.
tu és o mestre em Israel. Porque Nicodemos, quando chega até Jesus, ele diz assim: mestre, você é mestre vindo da parte de Deus. Jesus, quando responde o Nicodemos, que está agora nessa viagem psicodélica de argumentação teológica, Jesus diz assim: rapaz, você é o mestre em Israel, e você não entende estas coisas. Lembre-se o que Jesus está enfatizando? Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não importa diploma, não importa o status, não importa a posição, não importa a fama, não importa a reputação. Se não nascer de novo, não vê o reino de Deus. Jesus está respondendo isso. E ao mesmo tempo, ao fazer essa afirmação, Jesus denuncia quão falido estava o povo de Israel. Porque se pelo menos um dos principais mestres de Israel não conseguia discernir e ver o reino de Deus, então qual era a condição do povo? Na sequência, então, Jesus passa a descrever a obra do Espírito. E é tão importante entender isso que nós, meus queridos, cremos de modo trinitariano, porque a Bíblia nos revela um único Deus em três pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. As pessoas são distintas de si, mas não são três deuses, um único Deus. Portanto, nós devemos esperar que a revelação divina nos mostre isso, que essas três pessoas estão envolvidas na obra da salvação. E nós sabemos, Deus o Pai ama o mundo e apresenta esse plano maravilhoso que Ele dá o seu Filho. O Filho Jesus morre na cruz do Calvário, efetivando a expiação dos pecados, ou seja, cobrindo os nossos pecados com o seu próprio sangue, para que nós nos tornemos aceitáveis diante da justiça de Deus, que o nosso presbítero Rugai tão brilhantemente expôs na hora da ceia. Mas o que dizer da terceira pessoa da Trindade? Onde está Ele? O que Ele faz na obra da salvação? Jesus passa a descrever que é no nascimento da água e do Espírito que a terceira pessoa da Trindade está ativa na salvação da humanidade. Agora, algumas pessoas têm afirmado que nascer da água aqui no texto significa batismo, e batismo de regeneracional, ou seja, você é regenerado quando é batizado nas águas. Mas o texto não diz isso, apenas uma leitura simples, você vê que não há nenhuma referência dizendo batismo, não está no texto. Como não dá tempo de ver todas as possibilidades aqui, eu entendo que é uma referência, primeiro, à linguagem profética do Antigo Testamento, pela maneira como Jesus está colocando para Nicodemos, que é um expert na lei, mas não consegue enxergar isso. Em Ezequiel capítulo 36, a ação do Espírito Santo é comparada com a água purificadora. Assim como a água lava, o Espírito de Deus, já desde o Antigo Testamento, era profetizado como alguém que vem e lava a vida das pessoas, lava os povos, lava as nações, lava Israel, inclusive numa visão profética do que ainda fará no futuro. Na carta de Paulo, de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, Tito 3:5: não por causa de alguma atitude de justiça que pudéssemos ter praticado, mas note, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então Jesus explica para Nicodemos, diante da sua confusão de como é que isso é possível. Estão comigo aí? Digam amém. Vocês também estão, né? Amém. Então, olha só. É importante lembrar que a palavra que Jesus usa para falar sobre novo nascimento significa literalmente nascer do alto. É uma ação de Deus, é algo que Deus faz. E ele então explica, ele fala, olha, é como o vento, que você olha e você não ouve, mas você vê os seus efeitos, não é? Quando o vento sopra uma árvore, você não ouve o vento, você vê os efeitos do vento. Ele diz, o Espírito de Deus é assim. Quando ele se manifesta na vida de alguém, você vê os seus efeitos. Então ele fala, você tem que nascer da água e do Espírito. Então,
Por causa do tempo, vamos ficar aqui como o lavar regenerador do Espírito, que vem e que lava, que regenera, que transforma. E como aconteceria isso? Jesus explica mais uma vez, fazendo uso de uma história do Antigo Testamento que se encontra em Números capítulo 21. O povo de Israel está no deserto, o povo de Israel está rebelde, e eles foram mordidos por víboras terríveis, são chamadas de serpentes abrasadoras, talvez por causa do seu veneno, talvez até pior do que você citou aqui, e eles estão morrendo. Então Moisés clama ao Senhor, e o Senhor o instrui a fazer uma serpente de bronze. Lembram dessa história? E colocar sobre um mastro, e eles deveriam olhar para aquela serpente sobre a haste, e quem olhar, era simples assim, olha para a serpente, na haste de bronze, ou seja, creia na provisão de Deus, o seu esforço não vai curar você, a sua boa intenção não vai curar você, as suas ideias não vai curar você, olhe para a provisão de Deus, para a serpente que Ele colocou ali. Imagine você, qualquer pessoa que estivesse ali morrendo, agonizando, bastava um olhar, não precisava ser um olhar 43, bastava um olhar, um pequeno olhar, uma olhadela, bingo, ele seria curado. Jesus diz para Nicodemos, da mesma maneira que aconteceu aquilo, o Filho do Homem será levantado. E todo aquele que nele crê, ele continua assim, versículo 14, de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha uma nova religião. É isso? Para que todo aquele que nele crê tenha um novo sistema teológico, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Versículo 16, um dos mais conhecidos, é um dos primeiros versículos que as nossas crianças aprendem a citar. Vamos fazer um teste? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma nova religião. Mas tenha vida eterna. Se você somar os vocábulos usados para falar sobre vida eterna, no Novo Testamento, aparece mais de 50 vezes, ou pelo menos 50. Deus quer que você tenha uma nova religião, um novo sistema teológico. Deus quer que você tenha apenas uma mudança behaviorista de comportamento. Deus quer apenas domesticar a sua vida e te dar um novo código de conduta? Não. Deus deseja que eu e você tenhamos uma nova vida. Eu gosto de dizer assim, que o novo nascimento é o Deus que apanha a sua vida eterna, coloca em nós, transformando em vida interna. Entra na minha vida, entra em mim. O que nós vemos é, puxa, mas quem precisa do novo nascimento? Se Nicodemos não era um bandido, não era uma pessoa de desvios de comportamento, porque é o que nós pensamos sempre. Essa pessoa precisa de Jesus, não é? Aquele ali, aquele precisa de Jesus. Nicodemos tinha todas as estruturas sociais, religião. A hipocrisia dos fariseus não era de inconsistência, era de consistência. Eles não eram uma coisa no templo e outra na rua, eles eram sempre a mesma coisa. Mas o coração não tinha sido transformado por Deus. Queridos, nós podemos estar em igreja, frequentar a igreja, conhecer conceitos teológicos, memorizar capítulos teológicos, e o coração não ter sido transformado por Deus. Agora, é evidente que ninguém tem controle sobre o novo nascimento, porque Jesus disse assim, não nasce da vontade da carne, não nasce da vontade dos homens.
Então, como acontece? Ele disse, crê. Quando se crê, eu não vou discutir aqui para os teólogos presentes de plantão, ordo salutis, como é que é a ordem, não vem ao caso. O que fica evidente é que é uma obra que apenas Deus pode fazer em nossas vidas. Então, se arrependimento, que é metanoia em grego, significa mudar a mente, arrependimento é mudar a mente. Conversão é mudar a rota. Então, muda a mente, muda o caminho. Mas novo nascimento é mudar a vida. E é isso que Deus faz. Deixa eu terminar aqui contando para vocês brevemente como se deu a conversão de um dos maiores pregadores que nós conhecemos. Ele ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele conta que era um dia muito frio, estava nevando em Londres, e ele estava desejoso de ir até uma igreja. Mas a igreja que ele queria ir, porque ele é de tradição batista, ele não conseguia chegar, porque tinha muita neve. Então ele foi na igreja que ele conseguiu, que era uma igreja metodista. E teologicamente elas são consideravelmente diferentes. E lá ele chega, não tem quase ninguém naquela igreja por causa do frio. Não é só aqui que o povo falta no culto quando está frio, lá também. Ele sentou então na galeria. Ele disse que tinha umas 12 pessoas apenas. E o pregador, o pastor, não foi, por causa da neve. Então o irmão lá da igreja, o irmão leigo, é que foi pregar. E pegou um texto de Isaías, capítulo 45, versículo 22, que diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. E aí ele diz assim, olha, registro das palavras de Spurgeon. Ele nem mesmo pronunciava as palavras corretamente, mas isso não importava. O pregador, portanto, começou: meus queridos amigos, esse é um texto muito simples de fato. Ele diz: olhai, agora. Olhar não leva uma dose de dor, não levante o seu pé, nem o seu dedo, é só olhai. Bom, um homem não precisa ir para a faculdade para aprender a olhar, você pode ser o maior tolo e ainda assim você pode olhar. Um homem não precisa valer por 1000, mas pode olhar, qualquer um pode olhar, mesmo uma criança pode. E então o homem faz uma transição no texto e começa a aplicar para Jesus. Ele diz assim: olhai para mim, alguns de vós dizeis, não devemos esperar uma obra especial do Espírito. Você não tem nada com isso, agora olhe para Cristo. Olhe para mim, olhe para mim. Eu estou pendurado na cruz, olhe para mim. Eu estou morto e sepultado, olhe para mim. Eu ressuscitei, olhe para mim. Eu ascendi aos céus, olhe para mim. Eu estou sentado à direita de Deus Pai, olhe para mim. Ó pobre pecador, olhe para mim, olhe para mim. E Spurgeon diz assim, ele ficou por 10 minutos dizendo isso. Até que ele vê Spurgeon na galeria e diz assim: você, jovem, você parece um miserável. E o Spurgeon disse: realmente eu me sentia miserável, mas eu não esperava que fosse denunciado publicamente. E o homem diz assim: e você sempre vai ser miserável e infeliz, miserável na vida, miserável na morte, se você não obedecer esse texto. Mas se você obedecer agora, se você obedecer nesse momento, você será salvo. Últimas palavras de Spurgeon: eu olhei, até quase não poder olhar mais. Ali então, as nuvens se foram, a escuridão tinha desaparecido. Naquele momento eu vi o sol, e eu poderia ter levantado naquele instante e cantado com mais entusiasmo do que qualquer um deles, por causa do sangue precioso de Cristo e a simples fé que basta apenas olhar para Ele. Não é maravilhoso? Veja o que Deus fez. Não era uma religião, não era uma denominação, Cristo Jesus. E o que dizer de Nicodemos? Nunca acredite quando um pregador diz: eu vou terminar com essa história. João capítulo 7, eu vou apenas citar, João capítulo 7, versículos 50 a 53. Mais tarde, depois dessa conversa com Jesus, nós encontramos Nicodemos defendendo Jesus perante o Sinédrio, dizendo: a nossa lei condena um homem antes de ouvir o que ele tem a dizer. No capítulo 19, versículos 38 ao 42, talvez uma evidência da conversão de Nicodemos. Quando Jesus morreu na cruz, e ele ficou ali pendurado, abandonado por todos, seus discípulos fugiram como ratos num convés durante uma tempestade. 2 homens tiveram a coragem de ir até o governador Pilatos e pedir o corpo de Jesus.
José de Arimateia, também um fariseu, membro do Sinédrio, e Nicodemos. Agora, expor-se naquele momento era muito mais arriscado do que a primeira vez que ele procurou Jesus. Mas por quê? O que mudou? Agora Nicodemos tem a coragem de andar na luz, de seguir a Cristo, de se associar com Cristo, de desejar agradar o coração de Deus. Quando a gente nasce de novo, o que muda na nossa vida é que a gente começa a desejar a agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Spurgeon, Nicodemos, Pedro, um José, uma Maria. O que dizer de nós? A única coisa que podemos fazer é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, de coração aberto. Dizer, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me, Senhor. E pela graça de Cristo, hoje, nós podemos ter aqui uma maternidade. Gente que não apenas está envolvido com religião, mas gente que nasce para um novo relacionamento. Jesus nos explica que o efeito, o benefício do novo nascimento é mudar a nossa sensibilidade. Ele diz, ver o reino de Deus. Não importa o que acontece mais na vida, os desafios que nós enfrentamos, nós procuramos pela boa mão de Deus. Não, Deus está nisso, Deus está aqui, Deus está cuidando, Deus está presente, eu estou vendo o governo e a mão de Deus, eu vejo o reino de Deus. E uma mudança de identidade. Ele diz assim, não pode entrar no reino de Deus. Que era uma antecipação escatológica, mas no capítulo 1, no versículo 12, o evangelista diz assim, mas todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma mudança de sensibilidade da vida, de ver a vida, enxergar as pessoas. E uma mudança de identidade, ser feito filho de Deus. Vamos ficar em pé.